Olá! Eu fiz o livro Juqueri, ou Yuqueri, em 2015 e eu comecei o processo porque eu fui num parque que tem aqui em São Paulo. Esse parque ele é estadual, é gerenciado pela Fundação Florestal, e na época que eu fui pro parque, eu fui para conhecer a divisão da Mata Atlântica e do Cerrado. Esse parque se localiza no lugar que a Mata Atlântica e o Cerrado exatamente se encontram. E eu estava bem curiosa em relação a isso. E a gente foi fazer algumas trilhas, eu e o grupo que estava comigo. E aí, estando lá, eu descobri que era o lugar que o meu tio-avô já tinha sido internado, porque o Juqueri foi o primeiro hospital psiquiátrico de São Paulo. E, e hoje em dia, dentro do território do parque, as casas que eram hospital psiquiátrico, as casas que eram hospital psiquiátrico não estão mais em atividade, apesar de que existe ainda o hospital psiquiátrico Juqueri perto do parque. E eu fui exatamente nesse parque conhecer essa paisagem. Chegando lá, eu achei a paisagem bastante forte e principalmente eu senti que a paisagem tinha uma coisa densa e que não era pesada exatamente, mas era uma paisagem que, por ter sofrido essa transformação do hospital, tinha ficado com uma história ali. Então, quando eu percebi isso, isso se transpôs para as fotos que eu tirei bastante foto nesse dia, e na hora de editar o livro, isso foi aparecendo de modo bastante forte. Na minha leitura das imagens e o tratamento das imagens e tal. Então esse livro é bem forte isso dos momentos de sombra e luz dele, porque é como se fosse uma paisagem que reside um mistério de uma história antiga dessa paisagem. O livro começa com uma frase, o relevo determina, e essa frase justamente fala sobre uma ideia que eu tava na época, que não é uma ideia minha, mas é uma coisa que me passou, que os últimos lugares de ocupação geralmente são os lugares que têm o relevo mais difícil de serem ocupados, então montanhas. Então os parques de São Paulo e talvez de todo o estado, todo o Brasil, residem em lugares com relevos difíceis de serem ocupados. O Juqueri não é uma exceção disso, ele é bastante montanhoso e isso faz com que o relevo determinasse com que o parque pudesse existir. Ele surgiu em 1993. E aí, após isso, eu também pensei como que esse relevo que determinou com que a natureza pudesse continuar ali se desenvolvendo, ao mesmo tempo também foi ocupado por esse hospital, e que paisagem que pode resistir a isso, a essa ocupação humana que muitas vezes é carregada por condições muito adversas, né? No caso de um hospital psiquiátrico que fazia choque, né? Que fazia tratamento com eletrochoque. Então, no livro reside essas perguntas, né? Qual paisagem resiste a isso? Então eu fiz uma escolha de fazer no papel jornal e no papel vegetal, porque eles dão esse aconchego de uso. Quando você segura, ele logo se acomoda a sua mão. E o vegetal, por conta dele dar essa transparência, essa paisagem foi transformada, aos poucos ela foi dissolvida por essa mão que passou ali, essas mãos todas. E é como no papel vegetal acontece isso, a tinta se espalha. Então é como se a paisagem também tivesse se espalhado.
E ao mesmo tempo, quando o livro está fechado, a tinta fica bastante escura, você parece que não consegue enxergar nada. Mas quando você coloca contra a luz, você já consegue ver alguma coisa, algum sinal anterior de ocupação, que é mais ou menos a ideia dos sinais que a natureza deixa, mesmo que o território tenha sido ocupado, algumas plantas, algumas árvores, algumas coisas ficaram. E a partir disso, na recuperação depois que o parque faz, isso fica mais intenso, né?